Hoje, então, encerramos essa parte de transmissão de calor, né? E nós começamos vendo, então, a condução, que é a mais simples das transmissões de calor. Depois, vimos um outro processo de transmissão de calor, que é a convecção, um pouquinho mais complexo. E vamos ver agora o terceiro processo de transmissão de calor, que é a radiação, que é feito por ondas eletromagnéticas. Bom, e vamos aproveitar e dar uma olhadinha também em trocadores de calor. Bom, o estudo da radiação térmica se deu a partir do momento que o físico alemão Robert Kirchhoff, ao analisar as relações existentes entre o calor absorvido e calor emitido, propôs duas leis fundamentais para o estudo da radiação térmica. A primeira lei fala sobre a cor da radiação emitida. Ela depende da frequência, e a frequência depende da temperatura do corpo aquecido, seja qual for a sua composição. A segunda lei introduz o conceito de corpo negro. O corpo negro é um emissor de radiação, ou seja, toda a radiação gerada nele é emitida. Esses dois conceitos que a gente vai utilizar, então, nesse breve relato a respeito de transmissão de calor por ondas eletromagnéticas, né? Bom, a gente fala de ondas eletromagnéticas, radiação ou irradiação, a gente está falando no Sol, né? Sol. O Sol é a principal fonte de energia do universo, né? Ou da nossa constelação, melhor, né? Da Via Láctea, pode ser. Mas é a principal fonte de energia, né? E essa energia, sobre a forma de radiação eletromagnética, né, chega no planeta Terra e uma parte dessa radiação ela é absorvida, uma parte ela então, refletida, e uma parte ela é, então, incidente na crosta do planeta Terra. Tá? Então, se não tivesse essas camadas, as ondas eletromagnéticas que chegam no planeta Terra, né, se elas não tivessem perdas, né, a vida seria inviável. A vida seria inviável. E esse é um dos motivos que, se certo ou não, que se discute bastante a camada de ozônio, né? Camada de ozônio, que permite, então, a incidência de um percentual de onda eletromagnética do Sol maior. Eu não sou cientista para dizer se isso é verdade ou não, mas nessa área, né? A temperatura média da superfície da Terra é 15 graus Celsius, ou seja, 288 Kelvin. E este valor tem estado constante, não aumentou, né? Isso acontece porque a Terra absorve a energia do Sol, mas também emite. Aliás, qualquer coisa no planeta Terra, ele recebe energia eletromagnética e emite também, né? Então, qualquer corpo, ele é, então, receptor e emissor de energia ou onda eletromagnética. Quando a radiação chega, né, a radiação solar chega no planeta Terra, 30% é refletida para o espaço, ou seja, sobram 70%. Como que é refletida pelo espaço? Pela atmosfera, 24%. Pela superfície, 6%, que dá uns 30% aí, que é refletida, quer dizer, volta para o espaço.
70%, então, é absorvida. 26% dessa radiação solar fica, então, nos gases da atmosfera. E aí a discussão sobre camada de ozônio, etc. E 44% é, então, absorvida, né? É pelo solo e pela água da superfície da crosta terrestre. A medida da refletividade, ou seja, da reflexão, da volta, né, da radiação solar, né, ela varia de 0 a 1. Então, é 0 quando o corpo é negro, né, é negro. E é 1 quando é brilhante. E as cores, elas estão nesses intervalos aí, de 0 a 1. Tá? As cores são ondas eletromagnéticas visíveis, aquelas que você consegue identificar. Quando você vê uma laranja, né, na realidade é a onda eletromagnética que reflete sobre essa superfície da laranja, né? E essa cor é o resultado, então, da frequência refletida dessa onda eletromagnética, né? Por isso que ela tem cor. E assim todos os objetos, né? Menos o, o escuro, o negro, né? Isso é interessante. Isso quer dizer que, por exemplo, no deserto, não se deve usar, então, no deserto com altas temperaturas ou em altas temperaturas, roupa com cor negra, né? Porque ela vai absorver toda a radiação solar. Se está com 50 graus, ela vai transmitir para o seu corpo 50 graus Celsius. E se ela for branca, né? Se ela for branca, e ela vai refletir a maior parte desse calor. Então, seu corpo vai receber uma intensidade de calor menor. E tem um fato que é o albedo terrestre, que é cerca de 30%. Vamos ver o que é esse albedo aí. Bom, isso aqui, então, é um mapinha, né, um esquema da radiação eletromagnética, né, solar, né? Então, na superfície solar, eu tenho, então, a radiação de 100%, e vamos ver as perdas que eu tenho, né? Eu tenho refletida 6% que vai para o espaço, 20% que é refletido nas nuvens, tá? E tenho 19% que é absorvida pela atmosfera, tá? E disso daí, então, 4% ainda é refletido na superfície do planeta Terra, tá? Daquilo que chega mesmo de onda eletromagnética do Sol, chega, então, 51%, né, que sendo, então, 25% da radiação solar direta, que sobrou daqui, né, 25%, né, e temos, então, 26% da radiação espalhada na superfície. E desse aqui, 26 mais 25, que dá 51, é a radiação absorvida pela superfície do planeta Terra. E albedo, né, eu tinha comentado, de uma superfície, a capacidade das superfícies refletirem a radiação incidente sobre elas, né? Então, coloquei aqui uma tabelinha com alguns valores aí de albedo típico, né? Que é, então, a capacidade de refletir a radiação ou irradiação. Tem livro que fala, em vez de radiação, irradiação, mas de refletirem a radiação incidente sobre elas. Por exemplo, o asfalto novo tem, então,
capacidade de refletir 4% da energia, radiação incidente. Agora, o asfalto gasto, por exemplo, ele já tem uma superfície mais porosa, então, ele vai refletir 12% da radiação, né? E assim, para vários outros objetos, né? Por exemplo, o solo, 17%, areia no deserto, 40%, né? Por que a areia no deserto ela reflete tanto, né, a radiação incidente? Porque a areia é formada por cristais, né? E os cristais são espelhos em modelos reduzidos, né? Em grãos reduzidos. Então, reflete 40% da radiação incidente, né? E, para quem é de engenharia, ou até mesmo por curiosidade, o concreto novo, ele reflete 55% da radiação incidente. Tá? E isso quer dizer, então, que ele absorve 45% dessa radiação, né? E olha que interessante, a neve, né? A neve, ela reflete de 20% a 10%, tá? Aliás, desculpe, de 80% a 90%, e absorve de 10% a 20% da radiação incidente. E quando a gente fala de onda, radiação eletromagnética, né, a gente está falando de uma... são ondas, né? São ondas, né? E onda, ela é um sistema triortogonal, né? Tem as três dimensões. As três dimensões, então, de uma onda, né? Ela é formada, então, por um campo elétrico, um campo magnético e uma distância percorrida. Então, a distância entre duas cristas, né, é chamada, então, de comprimento de onda, tá? Duas cristas. Você observe que isso aqui é tridimensional, não é como a gente aprendeu em física, não. Isso aqui é tridimensional, tridimensional. Tá? E está aqui, então, algumas características de onda, né? Amplitude, que vai, então, do eixo até a crista, ou do eixo até o vale, né? E a distância entre duas cristas é o comprimento de onda, né? Quanto menor o comprimento de onda, maior, então, a frequência. Quanto maior o comprimento de onda, maior é o período, né? Mas as ondas eletromagnéticas, elas podem se propagar no vácuo ou no meio material, tá? Ou seja, não tem obstáculo para ela, né? No ar ou no vácuo, né, a velocidade de propagação dessa onda eletromagnética, essa velocidade aqui, ó, de propagação, ela é aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Para outros meios, né, menor do que 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. É uma baita velocidade, né, de propagação. E o espectro eletromagnético, né, que é a divisão, então, dos tipos de ondas eletromagnéticas, né? E a gente tem vários tipos, né? Tem a onda eletromagnética de rádio, de micro-onda, de infravermelho, a visível, a ultravioleta, o raio-x, o raio gama. Então, são todos espectros, então, de ondas eletromagnéticas, né? A gente está interessado na onda eletromagnética visível, tá? Que tem um comprimento de
de onda entre 700 e 400, tá? Mas observe aqui, ó, a onda de rádio é a que tem baixa frequência, né? Baixa frequência, mais elevado comprimento de onda, né? Então, por quê? Frequência, baixa frequência e elevado comprimento de onda. A de micro-ondas já é, então, mais moderado. Acho que chegou alguém. Já é mais moderado. E o infravermelho, então, vai aumentando, vai reduzindo o comprimento de onda, tá? E aqui estão as faixas, então, de frequência, né? A onda de rádio vai de 10 a sexta a 10 a 10. Tá? A de micro-onda, de 10 a 10 a 10 a 12. Né? O infravermelho, de 10 a 12 até 10 a 15. Né? E a gente está interessado nessa faixa aqui, ó, essa faixa aqui que nos interessa, tá? Que é a faixa de 10 a 15 até 10 a 16, tá? Que é, então, o espectro visível, é o espectro onde eu consigo enxergar a radiação eletromagnética pela cor, né? E, então, as outras faixas aqui de ondas eletromagnéticas, e, portanto, também de transmissão de calor, né, elas não são visíveis, tanto abaixo do infravermelho quanto acima do ultravioleta, né? Então, não são visíveis. E essa a gente não consegue medir, então, a transmissão de calor, tá? Então, olhando, então, sobre o aspecto de energia, né? Então, eu tenho um aumento de frequência em função do comprimento do comprimento de onda, e então eu tenho uma energia maior e um comprimento de onda menor. Tá? Para essa faixa acima do que é visível, de onda eletromagnética, então eu tenho menor energia e maior comprimento de onda. Tá? A faixa que nos interessa aqui é de 3,8 vezes 10 a menos 7 metros, né, comprimento de onda, até 7,8 vezes 10 a menos 7 comprimento de onda, que é a área, então, do que é visível. É uma pequena faixinha entre o ultravioleta e o infravermelho. E, como a gente está falando de transmissão de calor, né, aqui é um outro gráfico, né, que mostra, então, o comprimento de onda, o tipo de onda eletromagnética, né? Aonde ela é utilizada, aonde ela atua, do modo que atua, né? Então, por exemplo, raios gamas que a gente ouviu aí no colegial, nem sei se chama colegial ainda, no meu tempo era isso, né? Que é atômica, né? O raio gama, a atômica. Mas a gente observa, então, que com o, o aumento da frequência, né, da onda eletromagnética, eu vou tendo também um aumento do calor dessa onda, ou seja, que interfere, então, na transmissão de calor. Você veja que para micro-ondas, né, que é essa onda que é gerada aí no seu aparelho para aquecer o micro-ondas, né, ela é, então, um Kelvin, né? A onda. Não é o resultado da onda no objeto, tá? É o valor da temperatura da onda, né? E ela pode chegar, então, no caso aí do raio gama, a valores aí de 10 milhões de Kelvin, né? 10 milhões de Kelvin. Essa esse raio gama aí é um dos princípios, né, da bomba atômica, né? Liberar uma quantidade de calor e de energia muito grande, né? Muito grande.
E tudo isso é sob efeito de onda eletromagnética. Então, os corpos emitem radiação a qualquer temperatura, mas para cada temperatura há um comprimento de onda em que a emissão da radiação é máxima. O comprimento de onda máximo de radiação emitida pelo corpo desloca-se para os valores de menor temperatura. Isso é um princípio básico, né? O calor sempre vai do mais quente para o mais frio, né? Opa, acho que chegou alguém. Não, chegou ninguém, não. Professor? Então, se o comprimento de onda diminui, a temperatura aumenta. Professor? Tá me Oi? escutando? Oi, boa noite, professor. É uma aluna que quer entrar, o nome dela é Cláudia, ela tá tentando entrar, por isso que tá apitando aí para você. Mas Mas eu ela não não sei está por quê. aparecendo para mim. Tá, eu vou pedir para ela entrar como convidada, então, tá bom? Obrigada. Ela não aparece para mim aqui, ó. Não Tá, aparece. tá bom. Então, se o comprimento de onda diminui, a temperatura aumenta. É o que está mostrado aqui, ó. O comprimento de onda diminui, a temperatura aumenta. Professor, Oi. boa noite, é o Matheus. Essa constante é o quê? Isso aí é uma constante de eletromagnética, tá? Constante eletromagnética, tá? Ele diz, então, que para qualquer comprimento de onda vezes a temperatura, né, ela é igual a uma constante, 2,9 vezes 10 a menos 3 Ah, tá. metros por temperatura Kelvin. Ok. Obrigado. Nada. Então, qualquer corpo, né, seja vivo, inerte, fluido, gás, qualquer corpo, né, emite e reflete, e também pode refletir, e também pode absorver radiação. Né? Um corpo quente emite radiação com uma potência maior do que um corpo frio, mas o comprimento de onda da radiação máxima emitida é menor. A cor da radiação emitida varia com a temperatura do corpo. Quando um corpo aquece e emite luz visível, a temperatura aumenta e o comprimento de onda diminui. Alguém está tentando entrar, mas não está conseguindo acessar aqui, porque não fica visível para mim. A cor da radiação emitida muda de vermelho, obviamente na faixa visível, né, para amarelo e depois para azul esbranquiçado. Tá? Então, é isso aqui que a gente já viu. De vermelho para amarelo até azul esbranquiçado. Tá? Então, a gente começa estudando, então, a transmissão de calor por irradiação, verificando o que é o poder emissivo. Poder emissivo, a capacidade de emitir, né, radiação térmica. Né? Todos os corpos irradiam calor constantemente, perdendo assim energia. Os corpos sem energia térmica própria precisam, então, absorver a energia para depois poder emitir.
Portanto, aquele que mais absorve também é o que mais emite. O corpo hipotético, que é um absorvedor ideal, é, logicamente, um emissor ideal, e é denominado corpo negro. Tá? E define-se o poder emissível, que é essa letra E aí, como a potência irradiada por unidade de área, watt por metro quadrado, que é, então, a mesma unidade quando a gente estudou condução, quando a gente estudou também convecção, né? Watt por metro quadrado. Bom, o processo, então, de transmissão de calor por onda eletromagnética ou irradiação ou radiação térmica, eu tenho, então, a onda eletromagnética incidente, tá? Uma parte dela, então, é refletida ou não, né? Uma parte dela é absorvida pelo corpo e uma parte dela é transmitida, tá? É transmitida. E, obviamente, eu posso ter uma incidente e posso não transmitir nada, ou pode não absorver nada, ou pode não refletir nada, né? Isso são variáveis aí do sistema, então, eletromagnético, transmissão de calor por transmissão eletromagnética. Então, a radiação térmica, que é esse G aqui, ou irradiação, é a transferência de calor através de ondas eletromagnéticas, também chamadas de ondas de calor ou calor radiante. Todo corpo emite uma radiação térmica. A radiação, quando atinge uma superfície, tem parte absorvida e parte refletida. Os corpos claros refletem toda a irradiação. Os corpos negros absorvem toda a irradiação. É por isso que a gente estava comentando, então, no deserto tem que usar roupa clara para o calor da irradiação solar ele refletir, né? Não ser absorvida pelo seu corpo. Se você usar uma roupa negra, o seu corpo vai absorver, então, praticamente toda a energia, a irradiação térmica, né? Quem rege, então, a emissividade, né? O fluxo de radiação, é a lei de Stefan-Boltzmann. E ela diz, então, que a emissividade ela é, então, uma constante, que é essa constante de Stefan-Boltzmann, é uma constante, vezes, então, a temperatura na superfície elevada à quarta. Diferente do que a gente viu em condução e em convecção, né? E a gente viu, então, a lei, no caso de condução, a gente viu a lei de Fourier, e no caso da convecção, a lei de Newton, né? Que é o H. Aqui a gente tem a lei de Stefan Boltzmann, né? E quando a gente estudou condução e quando estudou convecção, tanto faz eu usar Kelvin ou graus Celsius, porque era ΔT, né? Era ΔT. Então, tanto faz, a diferença em Kelvin ou a diferença em Celsius é igual, né? É igual, o valor é igual. Aqui, nesse caso, não. Essas fórmulas só aceitam Kelvin, isso aqui é Kelvin. Tá? E essa constante de Stefan-Boltzmann, ela, quando eu utilizar, então, watt, né, é 5,67 vezes 10 a menos 8 watt dividido por metro ao quadrado dividido pela temperatura em Kelvin à quarta.
Ou, se eu usar Joule, né, vai ser 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule, dividido por temperatura em Kelvin. Tá? Então, essa é a lei que rege, então, a emissividade. Né? Então, a emissividade é o fluxo máximo de radiação emitida, ou energia emissiva, ou poder emissivo, ou ainda fluxo térmico do corpo negro. Tá? Então, tem todos esses nomes aí, dependendo do autor, ele usa um desses termos aí para emissividade. Tá? Então, a gente tem, então, a irradiação que é ideal, né? Que é aquela que passa por um corpo negro, uma superfície negra, e tem a real. Né? Então, a irradiação num corpo negro é ideal, numa dada temperatura, quando emite e absorve a máxima quantidade de energia radiante, e assim também a máxima emissividade. O corpo negro é definido, então, como um meio ou substância que absorve toda a energia incidente sobre ele. Nenhuma parte da radiação incidente é refletida ou transmitida. Então, voltando aqui à fórmula, né, de emissividade, né? Então, a emissividade é igual a constante vezes a temperatura na superfície elevada à quarta. Lembrando que esse K aqui é maiúsculo, né? E não é multiplicador de 1000, é temperatura em Kelvin, tá? A máxima emissividade, ela ocorre quando eu tenho, então, uma superfície real, né? E ela ocorre quando eu tenho, então, o valor de emissividade, tá? Então, ela fica essa fórmula aqui, vezes um épsilon aqui, que é, então, a emissividade. Está aqui, então, de uma maneira mais técnica, né? A radiação incidente, a radiação refletida, a radiação transmitida e a radiação absorvida. E essa soma aqui de quanto na realidade, eu não tenho perda de onda eletromagnética, né? Perdas, né? Perda calórica. Na realidade, a soma de todas a soma da radiação refletida, mais a radiação absorvida, mais a radiação transmitida, refletida, absorvida e transmitida, tem que ser igual à radiação incidente. Tá? Eu não tenho perdas aqui. Então, eu tenho uma fração, né, que é a absorvidade, que é a letra alfa. Tenho uma fração também, que é a refletividade, que é a letra ρ. E tenho uma outra fração, que é a letra π, que é a transmissividade, tá? Que está aqui. Então, essa fração, se a soma disso daqui tem que ser igual ao que entra, eu posso dizer, então, que a radiação G, que é essa que entra aqui, é a fração de absorvidade da radiação absorvida, que é o alfa, vezes a radiação incidente, mais a refletividade ρ, vezes a incidente. Mais, então, a transmissividade vezes a incidente. Tá? Essa absorvidade é uma relação entre a radiação absorvida e a radiação incidente. A
A refletividade é uma relação entre a radiação refletida e a radiação incidente. E a transmissividade é uma relação entre a radiação transmitida e a radiação incidente. De forma que a soma dessas frações aqui de radiação transmitida, radiação absorvida e radiação refletida, alfa mais ρ mais π é igual a 1. Tá? Então, eu tenho as substâncias, né, tudo no planeta Terra, que é composto por gás, líquido e sólido. Né? A superfície dessas componentes aqui de matéria, né, ela pode ser opaca quando reflete parte da energia vinda da irradiação, ou semi-transparente, que transmite parte da irradiação. Em problemas de engenharia, os líquidos podem ser considerados opacos, os gases podem ser considerados transparentes e os sólidos podem ser considerados opacos ou semi-transparentes. Então, essa emissividade é esse valor que entra aqui, ó. Isso aqui é tabelado, tá? Emissividade. Então, para um corpo negro, a emissividade é igual a 1, o ρ é igual ao π, que é igual a 0. Um espelho perfeito, ρ é igual a 1, a emissividade é igual, então, a π, que é igual a 0. Para um corpo transparente, π é igual a 1 e a emissividade igual a ρ, que é igual a 0. O que está dizendo aqui é exatamente essa composição aqui, né? Se eu não tenho uma, me sobra as outras, né? E valores típicos de emissividade, né? Emissividade. Volto a dizer que é esse valor aqui, ó. Então, alumínio bruto tem uma emissividade de 68%. Cimento, alumínio polido, né? 10% de emissividade. Cimento, 95%. Plástico branco, 84%. Plástico negro, 95%. Lembrando, então, os objetos, né? Os espelhos refletem toda a radiação luminosa. Os corpos negros absorvem toda a radiação luminosa. Eu já comentei isso, mas é sempre bom falar, né? Os objetos brilhantes são assim porque refletem grande parte da radiação luminosa. Os objetos escuros são assim porque não refletem muita radiação luminosa. Então, estamos aqui, então, com a fórmula geral, então, da radiação, radiação, então, eletromagnética, né? E ela é para transmissão de calor. Então, o fluxo térmico, ele é, então, a emissividade, como eu já falei, que ele vai de 0 a 1, né? Vai de 0 a 1. A emissividade, que é tabelada. Tá? Isso aqui é a constante, que é 5,67 vezes 10 a menos 8. Isso aqui é a temperatura na superfície elevada à quarta, só que essa temperatura tem que ser em Kelvin. E a absorvida, a radiação absorvida, nada mais é, então, do que
A absorvida, ela é, então, o alfa vezes, então, a radiação incidente. A taxa de calor, né, ela é, então, a emissividade vezes a emissividade do corpo negro, vezes a temperatura na superfície, né, menos o alfa vezes o G, que é igual, então, essa fórmula aqui, ela pode ficar assim, que é, então, a emissividade vezes a constante, que multiplica, então, a diferença da temperatura na superfície e menos a temperatura na vizinhança. Tá? Então, está aqui alguns valores de emissividade. Né? Emissividade. Então, está aqui vários materiais, né? Vários materiais, e aqui a emissividade. Esse valor que vai aqui, é o que eu falei que é tabelado. Então, está aqui um resumo, né? Da transmissão de calor por radiação. Né? O fluxo térmico, ou emissividade, ele é, então, a emissividade, a constante, a temperatura na superfície elevada à quarta. Essa emissividade, que é a letra epsilon, né, ela é tabelada de 0 a 1. Né? E o espelho, esse valor aqui é igual a 0. Ele reflete tudo. Corpo negro, esse valor aqui é igual a 1, absorve tudo. E esse epsilon 95 é para não metais. A radiação absorvida, ela é, então, a radiação incidente vezes o alfa, que é a absorvidade. Essa absorvidade também vai de 0 a 1. Também é tabelado. Então, é 0 quando absorve tudo. É 1 quando reflete tudo. E a taxa líquida de transferência de calor por radiação, que é isso que interessa para a gente na nossa disciplina, ela é, então, a emissividade, essa daqui, a emissividade, vezes a constante, vezes, então, a diferença elevada à quarta da temperatura na superfície menos a temperatura na vizinhança. Lembrando que isso aqui tem que ser em Kelvin. Tá? E eu posso utilizar, então, o coeficiente de radiação, que também é tabelado, vezes a área, tá? Vezes, então, a diferença da temperatura na superfície menos a temperatura na vizinhança, ambas elevada à quarta. Então, a lei de Stefan Boltzmann completa, né, que dá, então, a potência, o calor irradiado, ele é a emissividade vezes a constante, vezes a área de incidência, né, da irradiação, vezes o tempo, nesse tempo, vezes o T à quarta. Só que a gente adota o tempo igual a 1 segundo, tá? Para dar potência, né? Joule por segundo, né? É igual, então, a watt, que é potência, né? Então, quanto maior o valor da emissividade, mais próxima a emissividade do material é do corpo negro, ou seja, maior a capacidade de emissão de energia. Então, está aqui alguns valores de emissividade, tá? Podem ver aqui que eles vão de 0 a 1, né?
acho que 0, não tem nenhum valor aqui. Cobre polido, praticamente 0, né? Alumínio polido e aço inoxidável, quase 0. E nosso primeiro exercício. A emissividade de uma pessoa no corpo humano é aproximadamente 0,8. Numa temperatura ambiente de 37 graus Celsius, quanto a pessoa irradia por segundo? Quanto a pessoa irradia por segundo, se você considerar a temperatura ambiente de 37 graus? Cada corpo tem, então, uma massa, uma dimensão, né? Uma dimensão corpórea, né? E então depende muito de pessoa para pessoa, mas vamos fazer uma simplificação. Vamos tratar um corpo humano como se ele fosse um cilindro com altura de 1,6 metros, tá? Isso quer dizer, então, que a superfície desse corpo humano, representado, então, por esse cilindro, né? Essa superfície nada mais é do que a retificação dessa circunferência, que é π vezes d, vezes, então, a altura, né? E ele quer saber, então, considerando o corpo humano como um cilindro de 1,6 e diâmetro e raio, né, de 10 centímetros, diâmetro de 20, ele quer saber, então, qual é, então, o calor, né? O calor, a taxa de calor. Bom, a gente sabe que a taxa de calor é essa fórmula aqui, tá? Vamos ver o que a gente calcula: a área lateral, a área que vai ter onda eletromagnética incidente, tá? Não está se considerando aqui o topo e o fundo. Não está se considerando o topo e o fundo. Então, a área lateral é 3 é o π vezes o diâmetro, que foi dado o raio, então é 20 centímetros ou 0,2 metros, vezes essa altura. Isso dá 1,005 metros quadrados. É mais ou menos a superfície de um corpo humano tem mais ou menos isso daí. Algumas pessoas têm bem mais que 1 metro quadrado, outras bem menos do que 1 metro quadrado, mas a média é em torno disso mesmo, tá? Esse cilindro foi calculado para dar, então, uma área superficial de um adulto médio, né? Então, vamos calcular aqui qual é, então, a irradiação desse corpo aí. A emissividade foi dado, 0,8. A constante também é conhecida, 5,67 vezes 10 a menos 8. A área, a gente acabou de calcular aqui, que é a área onde vai atuar a irradiação, área lateral. O tempo, a gente sempre adota 1 segundo. E é importante que apareça o tempo aqui, porque para transformar, então, de joule para watt, né? E aqui a temperatura à quarta, que também foi dada. Então, vai ficar 0,8 vezes a constante, vezes a área, vezes, então, a temperatura em Kelvin, que é em Kelvin. Se aqui está 37 graus, eu vou ter que somar, então, 273 para transformar 37 graus Celsius em graus Kelvin, que vai dar, então, 310. Tá? 310. Fazendo essa conta aqui, então, esse corpo aqui vai, então, emitir
421 watts, né? Bastante, né? Potência de um chuveiro aí elétrico é 500 watts, né? Então, a gente calor irradiado, né, pelo corpo humano é alto, né? Eu não tenho essas noções assim, né? Mas é muito alto. Professor, posso fazer Oi, uma pergunta? pode? Como que eu identifico mesmo a constante? Se é 5,7 ou se é 1,38? Ah, é porque se ela está em joule ou... Vou mostrar aqui, ó. Tá vendo? Se for em joule, é 1,38. Se for em watt, é 5,67. Tá? Tá bom. E esse aqui é um outro exemplo, aqui, um treinozinho que a gente vai fazer. A gente falou, então, que toda fonte de energia do planeta Terra, direta ou indiretamente, ela vem do Sol, né? Vem do Sol, da irradiação solar. Falei também que se não tivesse reflexão, absorção na camada atmosférica, não teria vida no planeta Terra, né? Porque a radiação solar seria intensa e inapropriada para a vida. Ainda bem que a gente tem as camadas atmosféricas, né? E as nuvens também, elas refletem parte dessa radiação solar. É por isso, então, que quando tem nuvem, a irradiação solar é menos sensível, e quando não tem, a gente sente mais a irradiação solar, porque está diminuindo, então, a reflexão, né, a, da a reflexibilidade da, da, da radiação solar sobre a Terra e sobre o seu corpo também, né? Sobre tudo, na verdade. Então, todas as outras fontes de energia têm origem na solar, né? Todas, todas. Petróleo, a eólica, que é o vento que vai dar mais quente por mais fria, a hidráulica, que depende então da precipitação, depende da evaporação dessa água, todas as fontes de energia, a geotérmica também, né? Todas têm origem na irradiação solar, direta ou indiretamente. Então, vamos ver aqui, determinar a radiação total do Sol e na Terra. Quero saber, então, qual é a irradiação do Sol e qual é a irradiação da Terra. Lembrando que a Terra tem 6.400 quilômetros de raio. E o Sol, na sua superfície, a temperatura é de 5.700 Kelvin, a superfície do Sol. E o diâmetro do Sol é 1,4 vezes 10 a nona metros. E ele tem que determinar, então, a radiação do Sol e quanto é, então, a radiação do planeta Terra. Ou seja, como tudo recebe, emite, absorve energia eletromagnética, né? Então, o planeta Terra também vai emitir, né? Emitir ou refletir uma parte dessa energia que vem do Sol. Vamos ver quanto é que é isso. Bom, a irradiação, né, do Sol, né, do Sol, ela é, então, a constante vezes a temperatura na superfície elevada à quarta do Sol. Essa constante é 5,67 vezes 10 a menos 8, e a temperatura já em Kelvin é 5.700. Isso dá 60 megawatts por metro quadrado. Do quê? Da superfície do Sol. Então, a área da superfície do Sol é a superfície de uma esfera, vamos considerar uma esfera, né? A área, então, do Sol,
a área da esfera, na verdade, a fórmula matemática é 4 vezes o π vezes o raio ao quadrado. Então, a área da superfície do Sol, que emite, então, 60 watts por metro quadrado, a área é 4 vezes o π vezes, então, o raio, né, que é metade disso aqui, 0,7 vezes 10 a nona, tá, ao quadrado. Tá? Isso vai dar 6,16 vezes 10 a 18 metros quadrados. Então, a radiação total, né, seria, então, a radiação por metro quadrado vezes a área. Aí eu vou ter a irradiação total. Então, seria, então, essa área aqui da superfície da esfera do Sol, vezes a irradiação por metro quadrado. Seria G vezes o A, que é 6,16 vezes 10 a 18, vezes 60. Aqui eu acho que eu errei, coloquei gigawatts, eu preciso ver. Isso aqui vai dar, então, 3,7 vezes 10 a 26 watts, tá? Watts. Agora vamos fazer o da Terra. Bom, o da Terra, a área da superfície da Terra é, então, 4 vezes o π vezes o raio ao quadrado, só que em metros, né? E isso vai dar 5,15 vezes 10 a 14 metros quadrados. Tá? Considerando, então, a irradiação que sai do Sol e vai chegar na Terra, desconsiderando, então, a reflexão, a absorção, tal, quanto tem de radiação disponível no planeta Terra, né? Quanto tem? Seria a irradiação que sai do Sol, vezes, então, a área da superfície do planeta Terra. Isso vai dar, então, 3,1 vezes 10 a 22 watts, que eu tenho, então, de radiação na superfície toda do planeta Terra, enquanto sai 3,17 vezes 10 a 26 watts que sai do Sol. Tá? Disso aqui eu ainda tenho que retirar a refletida, absorvida, né? Disso aí apenas 51% chega na superfície da Terra, né? Que a gente viu no começo aí. E esse exemplo aqui também é interessante, né? Eu tenho uma parede, eu tenho uma tubulação dentro dessa parede aqui, e o meio ambiente aqui, externo à parede, é ar, numa sala, né? Então, está dito aqui que uma tubulação com diâmetro de 5 centímetros, 0,05 metros, de vapor de água a 150 graus Celsius, tá? Então, aqui dentro eu tenho vapor de água a 150 graus Celsius, sem isolamento térmico, ou seja, a temperatura que está no interior dessa tubulação é a mesma que está na superfície do tubo, desse tubo aqui. E esse tubo está embutido numa parede de uma sala, a qual o ar está com uma temperatura ambiente de 22 graus Celsius. Aqui tem 22 graus Celsius e aqui tem 150 graus Celsius. São dados a emissividade, 0,95, o H, né, de calor, que é 250 watts por metro quadrado, dividido ainda por Kelvin, a constante, e ele pede qual é o valor do poder emissivo da superfície da tubulação. É essa fórmula aqui que eu vou utilizar, tá? Que é, então, foi dado, então, a emissividade, 0,95, a constante e a temperatura na superfície, tá? Elevada à quarta, né? A temperatura na superfície, na superfície desse tubo aqui, que também vai ser, por condução, vai ser irradiado para
para a extremidade da parede, né? Já que não tem isolamento. Então, seria, então, 0,95 vezes a constante, vezes 150 graus, mais 273 para transformar em Kelvin, tá? Isso vai dar, então, 1.724,5 watts por metro quadrado. Então, está aqui, então, o poder emissivo dessa tubulação aqui. Ela tem isso daqui, se considerar, então, que não tem isolamento, ela tem esse potencial aqui de emissão de calor, essa taxa aqui de emissão de calor, tá? Na realidade, para a sala, né? Para o ar da sala, já que não tem isolamento, então a temperatura que eu tenho aqui é a mesma que eu tenho aqui na parede. E aí se pergunta também qual é o valor da radiação na tubulação, o G. Bom, na tubulação seria a emissividade vezes, então, aliás, a constante vezes a temperatura quarta, ou seja, é sem a emissividade, né? Isso aqui é a temperatura incidente na espessura do tubo, vamos dizer assim, tá? Então, seria a constante vezes a temperatura quarta. Então, daria, então, 1.815,3 watts por metro quadrado. Ele pergunta ainda qual é a taxa de calor perdida na superfície por unidade de comprimento na tubulação, considerando a radiação e a convecção, né? Porque eu tenho aqui radiação e convecção. Bom, ele quer saber, então, por metro de tubo. Então, essa taxa ela é igual, então, a perda de calor por convecção, dividido pelo comprimento, mais a perda de radiação por comprimento também. Então, a irradiação por convecção é essa fórmula aqui, onde esse aqui é o valor da constante, que é tabelada também, de convecção, tá? E esse aqui da emissividade, que também é tabelado, tá? Então, fazendo esse valor, substituindo, na verdade, né? Eu tenho todos esses valores aí, vou chegar aqui, eu tenho, então, perda por transmissão de calor por convecção de 11.578,7 e por irradiação 3.735, 3 bilhões, né? Fazendo essa soma aqui, vai dar 4,7 megawatts. Tá? Eu coloquei aqui uma tabelinha aqui desse H de convecção aqui, só para a gente ter ideia de quanto foi usado aqui. Tá? E, deixa eu ver que horas são. 20h30, tá bom. Outra parte importante são os trocadores de calor, né? Os trocadores de calor são equipamentos que servem, então, para reduzir ou aumentar a temperatura de um fluido, né? De um fluido, seja ele um líquido ou um gás. Esse equipamento chama-se trocador de calor. Tá? Os trocadores de calor eles são classificados basicamente de acordo com o arranjo do escoamento e o tipo de construção. Então, a classificação do trocador de calor. Pode ser de acordo com o processo de transferência ou com o tipo de construção. Se for levar em conta o processo de transferência de calor, ele pode ser por contato direto ou contato indireto. Se for levar em o tipo de construção do equipamento, ele pode ser tubular ou tipo placa. O tubular, que é o mais utilizado, né, é o de carcaça e tubo, de tubo duplo ou bitubo, também conhecido, e o de serpentina.
E, de acordo com o processo de transferência indireto, ele pode ser por transferência direta ou por tipo de armazenamento. Tá? Isso aqui são os aquecedores, né? Por exemplo, os aquecedores de água residencial e predial. Ele pode ser direto, né? Ou pode ser por armazenamento. Esquenta a água, põe num reservatório e depois leva para aquecer a água dentro do apartamento. Ou transferência direta. A água esquenta diretamente no trocador de calor, né? E vai direto para consumo. Então, esses aquecedores que tem, então, né, a, a gás, principalmente hoje, né, a gás, mas pode ser elétrico também, na entrada do apartamento. Né? E o armazenamento, o de armazenamento já é mais raro, é mais industrial. Né? Na realidade, ele é utilizado para grandes quantidades de água. Então, não dá para você aquecer grandes quantidades aqui na transferência direta. Então, você usa o tipo de armazenamento. Seria uma caldeira, tipo de uma caldeira. Você aquece a água, deixa ela lá, disponível para utilização. E, de acordo com o tipo de serpentina, ninguém precisa ir muito longe para lembrar a serpentina de chope, né? Então, o que é o fluido líquido chope entra num, vamos chamar assim, de barril no recipiente, né? Dentro tem uma serpentina, né? Uma serpentina que está super gelada, então tem a troca de calor da cerveja com uma temperatura, vamos chamar assim, a cerveja quente, né? Tem a troca de calor, então, com a serpentina congelada, gelada. Então, essa troca de calor vai fazer, então, que a cerveja saia com uma temperatura mais baixa, gelada. Tá? E carcaça e tubo, a gente vai ver já. Bom, o trocador ou permutador de calor é um dispositivo para transferência de calor de um meio para outro. Tem a finalidade de transferir calor de um fluido para outro fluido, encontrando-se esses em temperaturas diferentes. É claro, né? Se tiver a mesma temperatura, não tem troca, né? Não tem troca de calor. Os meios podem ser separados por uma parte sólida, tanto que eles nunca se misturem. Né? Então, os fluidos no trocador de calor, eles não podem se misturar. Mas devem estar em contato direto para ter a troca de calor. Um permutador de calor é normalmente inserido num processo com a finalidade de resfriar ou aquecer um determinado fluido. Um exemplo típico aí é o radiador do carro, né? Que pode ser a água ou a ar, né? Mas a ideia dele é o ar ou a água passar por uma serpentina quadriculada, né? Que é o radiador. Tá? Então, ele está com uma temperatura, dizer assim, fria, né? Que a temperatura, se for a ar, é melhor, porque à medida que o carro se movimenta, resfria mais o ar, né? Então, esse ar resfria, melhora o radiador, e a função do radiador é um trocador de calor. Ele pega o óleo do pistão, está superaquecido, né? E reduz a temperatura dele no radiador, pois ele volta para ser utilizado no pistão. É um circuito fechado. Se o radiador não funcionar direito no seu carro, se cair, por exemplo, no caso de radiador a água, tá? Se cair
o parafuso de baixo, e às vezes ele acontece se você não tiver um tampão de proteção, quando você passa em lombada, a lombada arranca esse parafuso. Se a água desse radiador, desse trocador de calor, sair, a primeira coisa que vai acontecer, o seu carro vai avisar que a temperatura subiu muito. Temperatura do quê? Do óleo, né? Do óleo. E se você persistir, funde o motor. Funde o motor. Porque não conseguiu trocar o calor do óleo, né, com o radiador, não conseguiu trocar. E aí esse óleo, que já vem quente, ele vai aquecer mais ainda, porque é um circuito fechado, no pistão. Vai chegar uma temperatura que ele deforma o pistão, ou e aí que a gente chama de fundir o motor, porque a temperatura fica tão quente que empena o pistão, né? Empena o pistão. A camisa também pode acontecer isso. E aí o processo se não aconteceu nada com a camisa, você pode trocar o pistão, né? Mas se aconteceu com a camisa, tem que trocar o motor, né? O motor. Muito bem. Então, um exemplo aí de permutador de calor, né, que é o radiador do carro. E esse trocador ou permutador de calor, eles podem ser, assim, segundo a orientação do fluxo. Então, em correntes paralelas, de mesmo sentido, então, eu tenho, por exemplo, o fluido em quente entrando nessa tubulação e tenho o fluido frio entrando nessa aqui também. Isso quer dizer que o escoamento da entrada fria e o escoamento do fluido quente tem o mesmo sentido, tanto de entrada quanto de saída e de escoamento também. Tá? Então, são os de correntes paralelas e de mesmo sentido. Isso aqui é um exemplo simples, né? Mas eu posso ter vários tubos permeados por vários, então, correntes aqui também, né? E o de correntes paralelas, mas com sentidos opostos. O que é aqui? Entra quente aqui, aqui entra fria. Então, a fria vai percorrer nesse sentido e a quente vai percorrer nesse sentido, ou seja, sentidos opostos. Tá? E o de correntes cruzadas, né? Que é um sistema assim, né? Então, eu tenho o escoamento aqui quente, vamos chamar de quente aqui, e num meio em que eu teria, então, vários aqui, tubos aqui, então, vai acontecer o resfriamento aqui por correntes cruzadas, que a gente chama. Tá? Toda a entrada aqui vai colaborar para esfriar, resfriar esse conjunto aqui de escoamentos. Como eles não podem se misturar, nenhum dos casos aqui pode se misturar. Né? Se fosse tão simples assim, não precisava de equipamento, né? Você pegava água, fluido frio e misturava com de água quente e tudo bem, né? Mas a gente pode calcular, por exemplo, digamos que aqui entre com uma temperatura de 100 graus Celsius. Eu quero que isso aqui saia com uma temperatura de 50 graus Celsius, ou seja, resfriar. Eu dimensiono, então, esse trocador de calor em função desse comprimento aqui, das características do fluido, de modo que isso aqui saia com 50 graus. Né? Então, não é simplesmente misturar. Não, aliás, não pode misturar. Tem que ser calculada essa transmissão aí. Então, vamos ver. Esse aqui é o de tubos concêntricos, né? Ou bitubular, também é conhecido, que é o que a gente acabou de ver, né? Correntes de escoamento paralela e cruzada. Né?
E como é que isso aqui funciona? Bom, ele funciona assim, ó. Então, esse daqui é o de correntes paralelas, que é esse aqui, ó, de correntes paralelas. Esse aqui é o de correntes opostas, né? Então, de correntes paralelas, entra com uma temperatura quente, tá? Aqui entra com uma temperatura fria, né? E a tendência é haver a troca de calor aqui, né? Então, a quente, o fluido quente tende a ficar um fluido frio, né? E o fluido frio tende a ficar um fluido quente, até chegar numa estabilização, né? Onde esse quente resfria até uma determinada temperatura, né? E esse fluido frio também esquenta a uma determinada temperatura. No correntes opostas, ocorre também essa relação de quente e frio, tá? Só que ele ocorre aqui nesses sentidos, porque eles têm correntes opostas, tá? Tem correntes opostas. E a gente pode dizer, então, que o de correntes paralelas ele é mais eficiente, porque a diferença, então, o delta de temperatura é menor aqui, ó, tá? É menor aqui, tá? Então, para eu conseguir uma determinada temperatura aqui, às vezes eu não consigo com esse tipo de trocador aqui de correntes opostas. E o outro que é o de casco e tubo. Então, é um recipiente, né? Um trocador de calor, que é o casco aqui. Dentro dele eu tenho uma série de tubos aqui. Então, uh, entra, entra frio no casco, tá? Que dentro eu tenho as chincanas, né, que são essas tubulações. Aqui entra dentro dessas tubulações aqui quente, tá? E isso aqui vai ocorrer, então, a troca de calor, tá? Aqui sai a temperatura dos tubos já resfriada, tá? E aqui sai a água do casco já aquecida, tá? Então, isso aqui entra água quente, sai água fria, mais fria, né? Aqui entra água fria e aqui sai água mais aquecida do casco, tá? E esses trocadores de casco e tubo, como são conhecidos aqui, eles podem ser de um passe no casco e 2 tubos, tá? Um passe e 2 tubos, 2 passes e 4 tubos, 1, 2, 3, 4. Tá? Na realidade, pode ser quantos você quiser. Se você precisa de uma temperatura muito baixa, entra muito quente e sai menos quente, dependendo da temperatura que você precise sair daqui, você tem que colocar várias chicanas dessa daqui para poder, então, esfriar ou entrar com fluido mais frio aqui, né, para chegar à temperatura necessária. Então, está aqui um exemplo, né, do casco e tubo, tá vendo? Então, é um recipiente fechado, então, que eu tenho entrada e saída de água quente e água fria trocada, tá? E aqui eu tenho os tubos, tá? E funciona exatamente como a gente mostrou aqui. E o que é importante é que essa carcaça aqui, né? Esse casco aqui, ele tem que ser isolante, né? Ele tem que ser isolante, senão tem perda de calor do fluido aqui com com o próprio casco. Ele tem que ser isolante. E o outro caso era a serpentina, né, que a gente estava comentando, né? Então, é o caso da cerveja, né?
mas pode ser para qualquer outro tipo. O filtro de água gelada tem um sistema semelhante a esse daqui, de serpentina, né? Entra água natural e sai água fria ou água gelada, tem um sistema desse daqui, aqui, de refrigerar. Tá? Só que é um ventilador que refrigera essa serpentina, a serpentina refrigera a água. Mas, então, esse é o esquema de casco, né? De casco, tá? Então, como esse fluido vai perder calor aqui, é o que varia, né? Por exemplo, aqui entra o fluido dos tubos, né? E aqui o fluido do casco, e aqui sai, então, a, o fluido do casco, e aqui sai o fluido dos tubos, né? E o outro tipo de trocador é o trocador de placas, né? Que é um sistema assim, e ele é bastante utilizado nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem o frio muito rigoroso, né? No hemisfério norte, de maneira geral. Então, eles têm um que eles chamam de calafietador, né? Que é, na verdade, um aquecedor do ar, né? O ar também é um fluido, né? E ele funciona desse jeito aqui, tá? Então, ah, então entra aqui quente, tá? Aqui também entra quente e troca calor, então, com o ar frio, né? Então, vai haver a troca de calor, né? Só que aí ele não está interessado no líquido, ele está interessado no ar, né? Temperatura ambiente, tá? Aquecer. Temperatura ambiente no hemisfério norte pode chegar a menos 10, menos 20 graus Celsius. Então, eu preciso de um trocador de calor desse daqui para pegar esse ar com a temperatura de menos 20 e colocá-lo numa temperatura ambiente de 22, por exemplo. Tá? E a taxa de transferência de calor. Como é que a gente calcula, então, a troca de calor? Né? Bom, é assim. Então, a, a, a taxa de transferência de calor, ela depende, então, da vazão em massa, né, que é em quilos por segundo, né? Depende, então, do calor específico do fluido, tá? E a temperatura, e das diferenças de temperatura. Então, eu tenho uma taxa de transferência para a temperatura fria, que é a vazão em massa do fluido frio, vezes o coeficiente específico do fluido frio, que multiplica, então, a diferença de. Entra a mesma coisa. Deixa eu ver, será que chegou mais alguém? Maiara, você tem uma dúvida aí? O que que é? Não, professor, eu cliquei aqui sem querer. De boa. Tá bom, tá bom. Vamos em frente, então, que já está acabando essa tortura aqui. E, então, relaciona isso daqui, tá? E é assim que a gente calcula, tá? Em função da vazão em massa, do coeficiente de calor específico e da diferença de temperatura, tá? E
É assim que se faz esses cálculos aqui. Então, tem aqui uma tabelinha de calor específico, tá? Aqui está em joule dividido por quilograma, dividido pela temperatura em Kelvin, tá? Da água, 4.180, né? E do chumbo, por exemplo, 125. Chumbo está proibido, vai pegar do mercúrio, 140. Né? E aqui esse coeficiente global de transferência de calor, que ele entra aqui, ó, para saber a taxa de transferência aqui, é igual à área lateral, né, do tubo, tá, que vai trocar calor, né, vezes a temperatura média. Tá? Temperatura média sai daqui, a temperatura quente menos a temperatura frio. Isso aqui também é tabelado, tá? Só que olha esse coeficiente global aqui, ele tem uma faixa muito grande. Quando eu estou usando água e água, né, por exemplo, água fria e água quente, né, esse valor aqui vai de 850 a 1.700. Quando eu estou usando óleo, isso aqui vai de 110 a 350. Quando eu estou usando a amônia, né, isso vai de 800 a 1.400. Então, fica difícil você calcular assim com uma faixa tão grande. Para fazer, então, a gente calcula esse valor do coeficiente global. Né? A gente sabe que o coeficiente global ele é a função do coeficiente de convecção interno e do coeficiente de convecção externo, que vai dar a troca, né, de calor. Então, eu tenho que calcular, então, o número de Reynolds, tá? O número de Reynolds, nesse caso aqui, é 4 vezes a vazão em massa fria, dividido por π, dividido pelo diâmetro interno, dividido pela viscosidade do fluido. Se isso daqui der menor que 2.000, é laminar. Se isso aqui der maior que 4.000, é turbulento. A gente está cansado de ver isso aqui. Tá? A diferença está aqui, ó. Foi usado, então, a vazão em massa. E, eu sabendo o número de Reynolds, né, o H, esse H que eu preciso aqui para calcular aqui, ó, esse H aqui, o H que eu preciso, então, para calcular, cadê ele? Aqui, passei. Esse H aqui, ó, que eu preciso, tá? Que é o H interno, o H externo, ele sai. Não dá para usar o que é tabelado aqui, o U, porque a faixa é muito grande. Tá vendo? Então, eu tenho que determinar esse coeficiente global de transferência aqui de calor no equipamento. Tá? E eu começo calculando o número de erros. Se eu souber o número, se ele é laminar ou turbulento, aí, se ele for laminar, esse H interno aqui, tá? Ele é 436 vezes o coeficiente de condutividade, tá? Que a gente viu lá no começo dessa unidade 3, dividido pelo diâmetro interno. Tá? Se ele for turbulento, assim como também a gente viu na convecção, eu tenho que calcular o número de Nusselt, que é esse constante aqui, o 0,023 vezes o número de Reynolds elevado a 4/5, vezes o número de Prandtl elevado a 0,4. A gente também fez isso no de convecção. O número de Prandtl é a viscosidade dividido pela emissividade. Tá? E daí eu consigo calcular. O H interno, ele é o número de Nusselt vezes o coeficiente de condutividade dividido pelo diâmetro interno. Tá? E aí eu consigo calcular. E comprimento do trocador de calor. A gente comentou aí que a temperatura que eu quero chegar, né, ela depende, então, da extensão, do comprimento da área de contato. Né?
dependendo da área de contato e do comprimento, então, desses tubos aí que vai ocorrer, então, a troca, né? E, no caso, então, por exemplo, escoamento de um óleo lubrificante, né? O cálculo do Reynolds é igual, só que eu vou usar aqui diâmetro externo, diâmetro interno, né? E o comprimento vai ser esse valor aqui, né, da taxa de calor, né, dividido pelo coeficiente global de transferência de calor, que é tabelado, mas a gente tem que calcular, ver se ele é laminar ou se ele é turbulento. Se ele for laminar, eu calculo U de um jeito, se ele for turbulento, calculo U de outro, tá? O π, o diâmetro interno e a temperatura média. E, então, a fórmula então, do calor trocado num equipamento desse, ele é o coeficiente global de transferência de calor vezes a área de contato, a área de perda de calor, de troca de calor, vezes a temperatura no efluxo, menos a temperatura no efluxo, no afluxo, que seja saída e entrada, ln, logaritmo neperiano da divisão entre a temperatura na saída dividido pela temperatura na entrada. E a taxa de calor perdida, né, como a gente já tinha visto, né, ela envolve, então, radiação e envolve também convecção. A taxa, a gente já tinha visto aqui, é a soma, então, do que acontece com convecção, né, da troca por convecção e da troca por radiação, por onda eletromagnética, tá? Então, é essa fórmula que eu uso aqui. E isso aqui a gente já viu, isso aqui é a fórmula do cálculo do calor perdido, né, em uma tubulação, que é isso aqui, ó. E, finalmente, ufa, vamos ver aí, resolver essas questões aí. Os trocadores de calor são classificados basicamente de acordo com o arranjo do escoamento e o tipo de construção. A silagem alternativa que representa o tubo de trocador de calor a qual a imagem se refere. Lembra isso aqui, ó? Qual é esse daí? É de tubos concêntricos, né? Ou bitubo, né? Seria a alternativa D. Tá? É o trocador mais simples que existe. E o segundo exercício. Está no livro didático, é claro. A ar escoa por um trocador de calor com uma vazão em massa 10 kg por segundo. O ar entra do trocador de calor com uma temperatura de 27 graus Celsius e sai com uma temperatura de 100 graus Celsius, né? Então, é uma troca de calor, mas é um aquecedor, né, de fluido. Para um escoamento em regime estacionário, considerando o calor específico do ar constante igual a 1,007 kJ dividido por quilograma dividido por temperatura em Kelvin, a taxa total de transferência de calor quer que você calcule a taxa. Vamos ver o que foi dado aqui. Foi dado, então, a vazão do trocador do ar, né, 10 quilos por segundo. Foi dada a temperatura do efluxo, 100 graus Celsius. A temperatura do afluxo, 27 graus Celsius. E aqui foi dado, então, o calor específico do ar. E ele quer saber qual é, então,
a taxa total de transferência de calor, que é, então, a vazão em massa vezes o, o, o calor específico do ar, vezes a diferença entre a temperatura quente da entrada e a temperatura quente da saída, tá? Que eu chamo de afluxo e efluxo. Então, seria a vazão em massa 10 vezes o, o calor específico do ar, 1007, vezes, então, a diferença de temperatura em Kelvin, né? 373 e 300. 27 mais 273, 100 mais 273, tá? Isso dá, então, 735 quilowatts, tá? Que seria, então, a alternativa B. B. E, por último, aí, então, a radiação, ele diz assim, que a radiação emitida por uma superfície real é calculada comparando-a com um corpo negro. O corpo negro é definido como um corpo hipotético que absorve toda a radiação térmica que nele incidir. Ou seja, ele emite radiação exatamente na mesma taxa em que absorve. A lei de Stefan Boltzmann relaciona o poder emissivo de um corpo negro com a temperatura da superfície, conforme essa fórmula aqui. O fluxo térmico E máximo de uma superfície real, cuja emissividade e absorvitividade alfa são, respectivamente, 0,8 e 0,6, pode ser calculado através da equação. Se ele quer saber a emissividade máxima, né, o fluxo térmico máximo de uma superfície real, eu tenho que usar, então, a emissividade, que é 0,8. Então, ele pede para escolher a fórmula, simplesmente elencar qual é a fórmula que vai fornecer, então, o fluxo térmico máximo, entre 0,8, que é 80%, e 0,6, que é 60%, o que vai dar o máximo é 0,8. Então, a fórmula aqui vai ser isso aqui, ó, substituindo isso aqui por 0,8, vai ser 0,8, o sigma, que é a constante de Stefan, né? E aqui a temperatura da superfície elevada à quarta, que daria, então, a alternativa B. Simplesmente isso. E acabou.